A nossa aula de história, tá? Ela se encontra no livro de vocês na página 101. Hoje nós vamos ver dois conteúdos, como são dois pequenininhos, tá? A gente é um ligado ao outro, um fala, continua falando do outro, né? A gente vai ver ele, tá? Não se preocupem, ok? E as atividades também, elas são curtinhas. É possível vocês fazerem e responderem rapidinho, tá? Vamos lá. 101, tá? Os primeiros anos de domínio português. Esse período, ele vai de 1500 a 1530, que é conhecido como período pré-colonial, né? Os portugueses, eles ainda estavam envolvidos com o comércio de especiarias, né? Asiático, eles não tinham gente, né, nem dinheiro para poder iniciar um domínio de fato no Brasil. Então, o que aconteceu? Todos esses contatos que eles faziam eram feitos, né, as negociações do pau-brasil eram sempre feitas ali no litoral. Eles chegavam ali, pegavam, né, o material e voltavam, né? A partir somente, pessoal, de 1530, ou seja, 30 anos depois do Brasil ser, né, de Portugal ter chegado aqui no Brasil, somente 30 anos depois, várias expedições começaram a vistoriar as costas brasileiras. Nós vimos algumas nas aulas passadas, né? A expedição exploradora, aquela que era para explorar, né, saber se a questão de outras possíveis riquezas existentes no Brasil, né? Depois teve a expedição guarda-costas, com a finalidade de proteger a costa brasileira, né? E depois, de fato, é que veio a exploração colonizadora, tá bom? Aí são as minhas cachorras participando da aula, né? A Jade e a Lua, tá? De vez em quando vocês vão ver aí latindo, são elas, tá? Não se preocupem não. A gente vai lá, seguindo, tá? Vamos lá. Nessa época foi muito importante uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, tá? Em 1532. Ele fundou, né, a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente, e logo depois a Vila de Santo André, ambas no estado de São Paulo, tá bom? Trouxe consigo as primeiras mudas de cana-de-açúcar, e o cultivo da cana-de-açúcar foi que ajudou a desenvolver, né, toda o Brasil. Ajudou nesse processo de desenvolvimento, tá? Ela foi plantada principalmente no litoral, tá bom? E aí começou-se uma disputa com os franceses, que também queriam um pedacinho de terra, né, do Brasil, queriam ocupar e ter direito de explorar as terras, né? Mas após várias lutas, né, os portugueses conseguiram expulsar os franceses, tá? E aí nós vamos para a página 103, tá bom? Que é justamente falar sobre esse período colonial, né? Ele começou em 1530, como a gente falou, quando Portugal toma posse das terras do Brasil. Esse período, ele vai de 1530 a 1822. É conhecido como o período mais longo da história, né? De 1530 a 1822. Ele só parou ali, né, quando é proclamada a independência do Brasil, tá? Naquela data lá em 7 de setembro de 1822, tá bom? Esse período, quais são as características mais importantes dele? Claro, a luta entre os brancos e os índios, né? Aquela história que os índios não queriam ser escravizados pelos portugueses, né? Não queriam trabalhar de graça pelos portugueses, tá? O processo da questão da trazida dos escravos para o Brasil, né? Para eles trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar, tá bom? E essa valorização desse produto da cana-de-açúcar aumentava, né, a procura por escravos. Por isso veio muitos escravos para cá, né? Lá por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por gramas, né, de ouro, tá, pessoal? Inclusive, a preço de ouro.
nas farmácias, tá? A cultura da cana-de-açúcar, ela foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro, já que ela foi plantada ali, né? Então, para retirada, para embarcar nos navios era muito mais fácil, né? Nesse período colonial, muitas vilas, né, muitas cidades foram fundadas, tá? E aí, na época dos recursos que, digamos assim, moviam a economia que estava iniciando no Brasil, era a cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café. Esses produtos foram muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, tá bom? Como eu falei, o período colonial ele foi mais extenso da história, né? Foi marcado também pela insatisfação com o domínio português, né, das pessoas, e a questão da cobrança de impostos, altos impostos, que tudo que você produzia você tinha que dividir, pagar imposto, né, a Portugal, e era muito alto, né? Então as pessoas, claro, ficavam insatisfeitas de ver todo o seu suor ali, né, dado mais do que a metade para Portugal, tá? Nesse período também, meus amores, houve o que a gente chama de miscigenação, a mistura de povos, né? Foi nesse período que começou aquela formação da gente ter as características tão diferentes uma dos outros, tá? Que aí foram a mistura das etnias, né? Começaram a se misturar, tá? Branco, negro, índio e etc, né? Começaram a se misturar e aí nasceu o que a gente tem, povo brasileiro, tá bom? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, era um interligado no outro, então, né, a gente poderia ver esses dois assuntos. Importante é a gente relembrar esse período. Ele foi o maior da história, teve muita coisa, né, aconteceu, inclusive, só finalizou com a independência do Brasil, né, 7 de setembro, tá, em 1822. A gente entra em outro período da história também, importante para a construção do Brasil, né? Importante também para algumas coisas aconteceram, algumas revoltas que ajudaram, né? O Brasil a ser o que é hoje, uma república, né? Depois desse período a gente vai ver mais na frente, tá bom? E aí vocês vão responder, meus amores, a página 102 e a página 104. São apenas 5 questões em uma e 4 questões na outra, tá? Primeira questão da 102. Como ficou conhecido o período que vai de 1500 a 1530? Chamado de pré o quê? Vocês coloquem lá, tá bom? Na segunda questão, vocês vão sublinhar de vermelho as frases verdadeiras e de azul as falsas. Aí tem A, B, C e D. Vocês vão ler o que é verdadeiro e o que é falso, vão sublinhar de acordo com a cor. Simples, tá? E aí vocês vão pintar o nome do vegetal trazido pelos portugueses, que foi cultivado em toda a faixa do litoral brasileiro. Foi a mangueira, foi a cana-de-açúcar, foi o coqueiro, né? Esse produto ele foi muito importante para o desenvolvimento, ajudou a fundar colônias, né? E foi a questão dos escravos indo para cá justamente por causa desse produto, tá? Quarto, desembaralhe as letras e descubram o povo que, após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsar. Qual era aqueles que também queriam um pedacinho de terra do Brasil, que queriam também explorar suas riquezas, tá? Também está lá. E aí vocês vão, na quinta questão, vocês vão seguir os números em ordem crescente, né? E descobrir uma grande riqueza do Brasil, aquela que foi explorada no início, que acabou que os índios trocavam até por espelho, pente, tá bom? É uma madeira, tá? Na 104, primeiro, o que caracterizou o período colonial? Né? Bem no comecinho eu falei, né? A questão daquelas brigas entre os europeus e os índios e o processo de, né, escravidão aqui no Brasil, tá bom? Aí vocês vão na segunda questão, pintar de azul as verdadeiras e de vermelho as falsas, tá? Pintar o quadradinho, vocês vão ler o que é verdadeiro, pintar da cor e falsa também. Terceira, marque um X nos acontecimentos ocorridos no período colonial.
Quando a pergunta tá assim, meus amores, eu já expliquei para vocês. Marca um X nos acontecimentos, está no plural, então significa que é mais de uma, né? Mais de uma dessas alternativas está correta, vocês vão marcar um X, tá bom? E aí tem as opções, é só ler e marcar um X. E a quarta questão, quando começa e quando termina o período colonial, né? Ele foi mais extenso, começou quando e terminou quando, né? Na independência do Brasil foi quando ele terminou, tá? E é só isso a atividade, pessoal, né? Atividade boa, fácil, não precisa, né, às vezes, nem muito vocês se atrapalharem, tá? Porque tá muito facinho, tá ótima, tá? Muito boa de a gente fazer, tá bom? Então é isso, façam a atividade, mandem pra mim até às 11h30, horário que a gente finaliza, eu posto o gabarito pra vocês. Por favor, meus amores, façam as correções, tá? Das questões, para vocês, quando a gente marcar as páginas para estudar, tá tudo ok, para vocês, né, estudarem da maneira correta, tá bom? Um cheiro, tá? Até a próxima e fiquem em casa.